opinião, na nossa fé, em nome de Jesus. Agora sim, vamos receber a vereadora, a missionária Esther, em nome de Jesus. Amém. Os salves, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. A palavra que eu quero falar nessa noite se encontra em Jeremias 35. Jeremias 35, a partir do 1, conta que durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Amã, filho de Gigdalias, homem de Deus, a sala que ficava ao lado da sala dos líderes, debaixo da sala de Maazéis, filho de Zalum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinhos e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: Não bebemos vinho, porque nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês e nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim, vocês viverão por muito tempo na terra da qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. Jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos: Venha, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu-se a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer as minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês, aos seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu. Mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Trarei sobre Judá e todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. Porque falei a eles, mas eles não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Os irmãos, pode fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor antes de entrar mais uma vez em uma palavra que Ele nos traz nessa noite. Meu Deus, meu amado Pai, entramos em Sua presença mais uma vez
Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado mais uma vez de estarmos em sua presença, ouvindo essa palavra, meditando nessa palavra, guardando a sua palavra, praticando ela em nossa mente, no nosso coração e no nosso cotidiano, Jesus. Nos ajude a levar essa palavra lá para fora também, que nós venhamos ser testemunhas do seu amor, testemunhas da sua graça e da misericórdia que o Senhor agiu para conosco. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração e abre a nossa mente, para que a semente do Evangelho seja plantada em nosso coração, que ela venha habitar, fazer morada, Jesus, em nosso coração, e aumente o nosso relacionamento contigo mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentarem? Aqui é uma palavra simples, em contexto. Ela é curta, ela não é nada longa, é um capítulo até curto, tem 19 versículos, mas a mensagem ela é muito séria aqui. Ela não é simples de ser falada, porque aqui Deus usou um exemplo físico. Ele pegou os recabitas, que eram um povo que eles foram ordenados pelo seu líder a não criarem, a não tomarem posse de casas e nem de vinhas. Ou seja, eles não teriam um lugar fixo para morar e eles não teriam uma renda fixa e também não teriam uma alimentação muito fixa. E eles obedeceram ao seu líder porque o seu líder mandou e eles obedeceram. E aqui não se trata de primeira, segunda geração, isso se trata de várias gerações. Um homem mandou e eles obedeceram, e eles se tornaram isso a sua cultura, a sua ordem, o seu manual inquebrável. E Deus está chegando aqui e está falando para Israel. Ele chega e ele primeiro dá um exemplo, ele testa isso na prática. Antes de falar, se Deus talvez só tivesse falado, os israelitas não teriam percebido quão sério é isso. Mas aqui está falando que ele fala, ele chega durante o reinado de Joaquim e ele dirige a palavra ao profeta do povo de Israel, a Jeremias. E ele dá ordem a Jeremias, vá à comunidade dos recabitas, vá encontrar com esse povo que vive obediente, vá encontrar com eles, convide-os para uma sala do templo e ofereça-lhes vinho. Eles não podem tomar vinho, mas vamos ver o que vai acontecer. Oferece vinho para eles beber, vamos ver o que vai acontecer. Então fala que ele buscou uma galera ali e levou para o templo do Senhor. Pegou esse povo diferente, os recabitas, e levou para o templo do Senhor. Fala que ele colocou vasilha cheia de vinho e copos assim, e deixou à vontade para eles beberem. Se eles quisessem beber, eles poderiam beber à vontade. Eles não seriam julgados. Mas aqui fala que eles, porém, disseram, eles não só negaram de não tomar vinho, mas ele falou, a gente não vai beber vinho porque o nosso antepassado nos deu essa ordem. Vocês não devem beber vinho. Eles não só negaram, mas eles falaram, a gente não vai fazer isso porque isso não é da vontade do nosso líder. Ele ordenou um tempo atrás e a gente continuou obedecendo. Nem vocês e nem os seus descendentes beberam vinho. Vocês não construíram, e eles continuam falando as outras ordens que o líder deu para eles, e eles também cumpriram, não foi só o vinho que eles pararam. Imagina alguém não ter uma casa fixa para viver em tendas, imagina o desconforto que é isso, imagina não só o desconforto, mas imagina o nível de vida, de viver a vida toda em tendas ao invés de uma casa, mesmo naquela época, não sendo as casas de hoje em dia, obviamente, mas sabendo o mínimo, uma casa mesmo assim é mais confortável que uma tenda. Palácio do rei, do líder desse povo, o líder desse povo poderia ter vivido muito bem, porque diz aqui que ele continuou sendo obedecido, então o líder podia fazer uma exceção até para ele, mas fala aqui que não, todo esse povo viveu diante dessa ordem, que eles não habitariam em casas, que eles não plantariam vinhas, que eles não possuirão vinhas e que eles também viveriam como nômades na terra que pertence a eles. Imagina que negócio esquisito. E mesmo assim, disse que eles obedeceram, porque o líder deles mandou e eles obedeceram. Eles entenderam que a obediência trazia a bênção e eles obedeceram. E aqui está falando
que eles não só negaram o prazer do vinho, o prazer temporário, que talvez perto de viver em tendas, talvez o vinho seja fácil. Eles estão falando aqui, olha, se a gente já abriu mão do pior, que eram as tendas, imagina um vinho. A gente não possui vinhas, a gente não possui tesouros aqui na terra, a gente não sabe nem onde que a gente vai dormir amanhã, a gente não sabe direito o que a gente vai comer amanhã, mas a gente tem obedecido o que ele nos ordenou. Ele fala, as nossas mulheres, os nossos filhos e as nossas filhas, jamais bebemos vinhos em nossa vida. Não construímos casa para nossa moradia e nem possuímos vinhas, campos ou plantações, então subsistente, eles não possuíam vinhas, nem campos, nem plantações, nem terrenos, nem casas, nem investimentos nessa terra. E eles falam, temos vivido em tendas e obedecido fielmente o que nosso antepassado nos ordenou. E daí ele fala só um mas, que quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, ou seja, quando o Israel foi dividido, aquele Israel que foi dividido em dois, e uma parte foi vencida na guerra e foi levada como escravo, e o outro foi levado como escravo para a Babilônia, eles fugiram para Jerusalém porque foi a ordem do rei. Então eles continuaram em obediência, agora em outro rei, mas eles obedeceram porque essa era a ordem para eles. O que Deus está querendo falar com Israel aqui? Ele está falando, olha, essas pessoas obedecem a gerações, um líder de carne e osso. Eles obedecem gerações. A palavra que eles disseram aqui foi temos vivido em tendas e obedecido fielmente. Então eles obedeceram fielmente a um homem. E o Senhor chega a Israel e fala, será que vocês não vão aprender a lição? Será o que mais que vocês querem, que vocês querem que eu mostre para vocês? Que Israel está sendo um povo teimoso. Porque os outros povos, eles obedecem, eles fazem parte do Israel, mas eles obedecem, eles continuam não vivendo em tendas porque eles confiam em algo maior, eles confiam em alguém, eles obedecem e eles estão vivos até hoje, eles estão bem até hoje porque eles confiam. Mas agora vocês têm a promessa da vida eterna, vocês têm a promessa de Jerusalém, vocês têm tudo e vocês mesmo assim não obedecem. Ele fala que Jonadab, aí ele traz a comparação, ele fala, Jonadab ele ordenou aos seus filhos, não foi para várias gerações, ele falou, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Então, ele provavelmente, Jonadab nem talvez imaginou o quão que ia se estender essa ordem, mas ele declarou para os seus filhos e para sua descendência que viveriam assim. E fala que passou gerações, eles continuam vivendo assim. E Deus fala, eles não bebem vinho porque eles obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e contudo vocês não me obedecem. Então Deus está falando aqui, Jonadab falou uma vez e eles escutaram. Eu tenho batido na porta todos os dias da comunidade de Israel. Eu chego para quebrar o teu coração de pedra todos os dias, mas tu não me escuta, Israel. É isso que Deus está falando, que eu tenho que falar de vocês repetidas vezes e vocês não me obedecem. Eu dou ordem para vocês, entra para um ouvido e faz no outro. Vocês fazem no dia, no outro dia vocês não fazem mais. Ele fala, eu enviei para vocês repetidas vezes os meus servos, os profetas, porque lembrando o contexto daquela época. Qual que é o contexto daquela época? Hoje a gente tem Deus falando conosco todos os dias, por meio da oração e da Bíblia, mas naquela época era um esforço que dependia de várias pessoas. Dependia do sacerdote indo sacrificar a oferta, do sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo e trazendo a palavra de Deus ao povo, e ainda mais do profeta, que era o único que conseguia chegar mais íntimo do Senhor e que era a boca de Deus na terra. E ainda não era só para uma pessoa, era para o povo de Israel. Não tinha como... Tinha, mas talvez não era da maneira ideal de Deus revelar para uma pessoa cada vez. Tem gente que tem revelações na Bíblia que Jeremias, os outros profetas, Isaías, eles vão em uma pessoa e eles declaram alguma ou profecia, alguma palavra de Deus.
mas a maioria dos textos que a gente vê é Deus falando da comunidade de Israel em um todo. Então, às vezes, um indivíduo, uma pessoa, conseguia entrar em contato com Deus, mas precisava do sacerdote, precisava do sumo sacerdote, precisava do profeta só para falar com Deus. E Deus está falando, mesmo assim, eu estou tentando entrar em contato com vocês. Mesmo que custe várias pessoas, eu estou falando para vocês repetidas vezes. Quando vocês não escutam um profeta, eu mando outro. Mas vocês, mesmo assim, vocês não me escutam. Eu estou falando e vocês não me escutam. Vocês devem corrigir. Aqui ele fala, eles lhes diziam, ou seja, os profetas diziam ao povo de Israel que eles deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e parar de seguir outros deuses para prestar culto. Nessa época de Jeremias, isso era comum de não só agora, antes do cativeiro, vamos dizer assim, e depois do exílio da Babilônia, o povo de Israel se perdeu muito nesse meio tempo, porque os líderes caíram. Os líderes começaram a buscar outros deuses e o povo de Israel acompanhou os seus líderes. Então Deus está falando aqui, povo de Israel, eu já mandei profetas para vocês. Vocês não escutaram, foi por isso que vocês foram parar lá na Babilônia. Mas agora eu estou falando para vocês de novo, porque eu não quero que o juízo venha sobre vocês. Eu quero que vocês me obedeçam para vocês viverem em paz. Ele fala aqui, eu mandei profetas para vocês. Assim, no versículo 15, assim vocês habitariam na terra que dei a vocês, os seus antepassados, mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Ou seja, ele está falando, olha, por causa da desobediência do coração de vocês, vocês não puderam usufruir da bênção que eu tinha preparado para vocês. E essa é a palavra de Deus para os recabitas, né? Para os recabitas não, para os israelitas, usando o exemplo dos recabitas que obedeciam a um homem. E o povo de Israel, tendo Deus dos deuses ao seu lado, não o obedecia. E ele está falando aqui, mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Então, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Esse é quem está falando, essa é a voz que a gente está escutando, é o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. É o mesmo que falou ontem, que falou hoje, que vai falar amanhã e vai falar para todos sempre conosco, porque Ele é o porta-voz dos céus, Ele é o maior, Ele é o eterno, Ele é o infinito e o além. E Ele fala isso, Ele nos convida mais uma vez. Ele está falando, naquela época os recabitas obedeciam um homem. Hoje em dia, pessoas obedecem espíritos que elas nunca ouviram falar direito, que elas nunca viram, que elas nunca sentiram. Pessoas obedecem a entidades que dizem que possuem o corpo. Tem pessoas que obedecem a estátuas feitas de mármore. Tem pessoas que obedecem a terços. Tem pessoas que obedecem a rezas. Tem pessoas que obedecem à cultura ou que os pais delas falaram. Mas Deus está falando aqui, vocês têm o Senhor dos exércitos, vocês têm o Deus de Israel que fala através da Bíblia, que fala através do seu Espírito Santo, que Ele é vivo e verdadeiro, que deu o seu Filho por amor de vocês. Esse é o Deus que está falando. Então, se essas pessoas obedecem a homens, se esses povos aí fora, se essas outras religiões obedecem aos seus deuses, trazendo para o contexto de hoje, por que o povo de Israel, por que a comunidade de Israel, por que o povo de Deus não escuta o que Deus está falando? Então, muitas vezes, às vezes é a mesma palavra repetida e pregada aqui em cima, mas a gente não leva para o nosso coração, a gente não leva na nossa mente, a gente não traz a sementinha para o nosso coração, cai no meio do caminho às vezes. Às vezes é porque a gente está ocupado, às vezes é porque a gente está cansado, às vezes é porque a gente está atribulado, às vezes por causa que a gente também está em luta. Eu não sei o que passa na mente dos irmãos nessa noite ou no culto passado, mas Deus está batendo a porta mais uma vez. E isso não é apenas juízo, é pura misericórdia. Ele está falando, povo de Israel, eu ainda amo vocês. Mesmo vocês teimando comigo, eu ainda amo vocês. Isso não é uma mensagem só de juízo. Claro, ele fala, se vocês não me obedecerem, eu vou trazer juízo. Mas Deus poderia ter trazido juízo antes mesmo de ter falado essa palavra. Mas mesmo assim, Ele prefere dar um passinho atrás, vamos dizer assim, e falar,
eu tenho sido misericordioso com vocês e ofereço mais um pouquinho de misericórdia. Você chega para a asa do Pai, você chega para o colo do Pai, pede perdão, melhora as suas ações e vamos repensar a caminhada. Ele nos convida para isso, ele nos convida para analisar, não para julgar. Ele nos chama para, mais uma vez, como uma criança que vai pedir perdão para o pai, se sentar nos pés do pai, se sentar no colo do pai. Esse relacionamento que o pai quer ter conosco, que a gente venha reconhecer o nosso erro, pedir perdão. O pai vai nos dar um beijo, vai mandar para brincar mais um pouco e vai dizer que ele nos ama. E é por isso da cruz, é por isso da sua misericórdia. Mas a gente não deve estar testando essa misericórdia. O povo de Israel agia de maneira má porque ele ficava testando a misericórdia. Ele queria testar o limite de Deus, o quanto que ele poderia pecar antes do exílio, o quanto que ele ia poder pecar antes do juízo. Hoje a gente tem esse exemplo, então a gente não precisa testar até o limite, porque a gente conhece o que Deus fez. E a misericórdia dele aumenta quando a gente lembra que foi mais ou menos, eu não lembro direito agora, mas eu acho que mais ou menos 50 reis que passaram por Israel nesse período pré-babilônico, se eu não me engano, ou 40, alguma coisa assim. Mas foi um número absurdo de reis, até Deus chegar a dar um basta e enviar eles para aquele exílio da Babilônia. Então Deus é misericordioso. Antes, ele foi misericordioso no passado e ele tem sido no presente conosco. Por isso que a gente tem essa palavra na Bíblia. Por isso que a gente é chamado a analisar mais uma vez que aqui eles obedeceram a um homem. Eles viveram em tendas, eles viveram no desconforto, eles não beberam vinho. O que é um vinho? Não era só o prazer, mas também era cura naquele tempo. O vinho era usado também como medicinal, então tinha os dois lados da moeda. Eles viveram como nômades numa terra que pertencia a eles. Eles podiam ter tido o que eles quisessem, mas eles escolheram obedecer ao homem que ordenou a eles a viver daquela maneira, os recabitas. E mesmo assim, eles obedeceram fielmente, uma pessoa de carne e osso. Então, o que nos impede de obedecer aquele que é imortal, que é além dos tempos, que vai lembrar de tudo, que a gente vai prestar conta no final? Então, isso é uma mensagem de alerta, mas uma mensagem de amor também, porque sempre que ele nos repreende, é puro amor de Deus, porque se ele não nos amasse, ele não faria isso. Se ele não nos amasse, não precisava nem da cruz, porque ele gostaria que todo mundo fosse para o inferno, mas graças às suas grandes misericórdias. Isso é o motivo da gente não ser consumido pelo ódio dele, por causa que antes a gente era inimigos de Deus. A Bíblia nos mostra, antes a gente era pecador, a gente era destinado ao inferno, inimigo de Deus, não tinha nada de bom em nós e continua não tendo nada de bom em nós. Tudo que a gente tem em nós de bom é porque veio da cruz de Cristo. É aquilo que nos foi dado como um presente, uma dádiva divina enviada pelo seu Filho e pelo seu Espírito. Era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, eu faço a pastora Ademir, que venhamos obedecer ao Senhor mais um dia. Deus, palavra poderosa, né? Deus falando mais uma vez, né? Acerca